Olá, você por aqui, seja bem-vindo ao canal da Paz. Muito bom dia, sexta-feira, porque é dia de preparação, amanhã é sábado. Hoje nós já estamos provendo os meios e a alimentação, o cardápio para amanhã, porque é dia de festa. Sábado é dia de festa. Lembre-se que a alimentação, a nossa dieta do sábado deve ser mais leve, o nosso dia deve ser mais sossegado. Saímos do lufa-lufa, do burburinho, do barulhão, do mundo, para termos um descanso em Cristo Jesus. Não é descanso físico que nós temos no sábado. Nós descansamos o físico porque deixamos as nossas obras e trabalhos de lado, o ganha-pão, o din-din. Então nós não estamos buscando o próprio interesse, nós descansamos no Senhor. Descansar no Senhor quer dizer entregar a nossa vida em seus braços de amor e poder infinito, confiar nele, crer no Criador, naquele que fez você, fez os céus e a terra, formou este mundo, os animais, as coisas animadas e inanimadas. Que tal pensar assim nesse sentido? O sábado é próprio para isso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Salomão, o homem mais sábio do mundo, guardava o sábado, descansava no sábado. Jesus, quando veio, ele também ia à sinagoga segundo o seu costume, porque Jesus até do sábado é Senhor, Mateus 12:8. Não se esqueça. E então quero ler com você hoje capítulo 3 do primeiro livro de Reis, e o verso 9, que diz assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão pediu para Deus sabedoria quando orou para Deus, e Deus se agradou dele, porque ele não pediu bens e riquezas e nem longevidade, mas pediu sabedoria. Olha só, o Salomão. E Salomão, ele era obediente a Deus, guardava os mandamentos de Deus. Sabe os mandamentos? Aquele que foi dado lá no Éden, quando Deus criou o mundo em 6 dias, a terra, o mar, as águas, fontes das águas, criou o espaço e separou a terra das águas e fez tudo, e no 7º dia ele descansou, porque em 6 dias nós devemos trabalhar, devemos nos ocupar com as nossas atividades, e no 7º dia descansar, como Deus descansou das suas obras, juntamente com Adão, porque criou Adão e Eva no 6º dia. Que tal? E Salomão, este homem sábio, ele pediu sabedoria, mas Salomão não pediu esperteza, não é sabedoria de saber dar nó, não é saber utilizar as palavras, fazer jogo de palavras, subtilezas. Não é esta sabedoria do homem, da filosofia humana. Não é esta sabedoria que Salomão pediu. Sabe qual foi a sabedoria que Salomão pediu? Você sabe? Salomão pediu sabedoria divina. Quando ele disse, porque lá em Provérbios, ele confirma em Provérbios 9, o verso 10, ele diz assim: o temor do Senhor, olha só, é o princípio da sabedoria. Então, quando ele estava orando para Deus e pedindo sabedoria, Salomão não pediu sabedoria humana, ele pediu sabedoria divina, inspiração do alto, e por isso ele se tornou o homem mais sábio do mundo, porque Deus o assistia, Deus o inspirava, Deus o ensinava através das suas palavras, do Pentateuco que já existia. Ele consultava os livros, os rolos, que naquela época não era como nós temos hoje, a palavra de Deus já está aberta. A Bíblia Sagrada, a verdadeira Constituição, não, era rolo. E então Salomão era atencioso, dava atenção, e ele tinha apreço pelas coisas divinas. E assim nós devemos fazer. É aqui no canal da Paz que nós fazemos isso. Nós buscamos inspiração do alto, não é inspiração de baixo. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda
do alto. Quem sabe você esteja precisando de entendimento, sabedoria, conhecimento. Quem sabe você esteja precisando de emprego, de trabalho, precisa ter um currículo melhor. Quem sabe você precisa passar nos vestibulares, você já estudou bastante. Se você já adquiriu conhecimento intelectual, filosofia humana, etc., as ciências humanas, peça agora a Deus sabedoria divina. Ele vai lhe conceder, vai te dar um coração sábio, um coração prudente e que saiba julgar. É isso que Salomão pediu e é isso que você e eu devemos pedir. Que tal, nesta sexta-feira, vamos pensar nisso? Vamos sair para o trabalho, vamos nos ocupar nas nossas atividades, sabendo que Deus, o onisciente, o Deus todo-poderoso, o Deus do impossível, o Deus das causas perdidas, aquele que nos dá a vitória e que nos trouxe o perdão, a justiça e o seu amor, Ele dará a você a sabedoria divina. Feche os seus olhos, incline a sua fronte se puder e oremos. Senhor meu Deus, obrigado porque és um Deus sábio, és um Deus onisciente, onipotente e onipresente. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo que o Senhor fecha, ninguém abre. Tudo que o Senhor abre, ninguém fecha. O Senhor tem poder sobre a vida e a morte. Assim, confiantes no Senhor, com fé em Jesus Cristo, oramos, agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo e sabedoria divina. Amém. E lembre-se, a paz não é ausência de problemas, mas é Deus em meio deles, disse Billy Graham. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.